Olá, eu sou a Fabiana Cambrícoli, sou jornalista de saúde e esse é o Jornalismo Científico em 5 minutos. Hoje a gente vai mostrar como usar o portal DataSUS para encontrar pautas e fazer matérias de saúde baseadas em dados. O DataSUS, para quem não sabe, é o portal de dados do Ministério da Saúde. Ele agrega os indicadores mais importantes e mais diversos sobre a saúde da população brasileira, né? Então a gente tem dados de mortalidade, de nascimentos, de assistência à saúde e é uma fonte muito rica para a gente encontrar informações e fazer nossas pautas, encontrar tendências epidemiológicas e outras informações. Então, para começar, eu queria rapidamente mostrar 3 exemplos de matérias que eu fiz com base em bases diferentes do DataSUS e que acho que ajudam um pouco a gente a entender como que funciona, né, essa apuração baseada em dados. Então, aqui vocês podem ver essa primeira matéria que mostra que o câncer já é a principal causa de morte em 476 cidades brasileiras. Então, embora as doenças cardiovasculares e agora a Covid, né, seja a causa principal no país, a gente tem essa tendência epidemiológica em algumas cidades e eu descobri isso fuçando na base de mortalidade do DataSUS. Essa segunda matéria eu mostro a queda dos índices de cobertura vacinal das principais vacinas infantis que aconteceu nos últimos anos, que também é um assunto bem importante e também é uma base de dados ali de imunizações do DataSUS. E por último, eu mostro aqui durante a pandemia de Covid que o Brasil tinha 3.600 respiradores fora de operação, também foi com base num banco de dados do DataSUS sobre unidades de saúde e equipamentos. Mas como a gente chega até esses dados? A gente tem que acessar o site do DataSUS, que é datasus.saúde.gov.br, e aqui no Tabnet, que é a ferramenta criada pelo Ministério da Saúde para possibilitar tabulações, né? Que a gente faça nossos recortes, filtros, agrupamentos das bases de dados. Entrando no Tabnet, ele vai mostrar aqui a lista de bases disponíveis, né? Então, elas estão divididas por temas, mas eu destacaria algumas aqui, que é a SH, que é o que mostra a produção hospitalar, os atendimentos dos hospitais do SUS. Tem o SA, que mostra a produção ambulatorial, né, que são os procedimentos feitos em pessoas não internadas, a de vacinações. Tem aqui o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, que mostra todas as informações de estrutura, profissionais, equipamentos de todos os estabelecimentos de saúde do país, que foi essa que eu usei para fazer aquela matéria dos respiradores fora de operação. E tem essas duas que são muito conhecidas também, que é de nascidos vivos, que é o SINASC, e a de mortalidade, que é o SINS, Sistema de Informações de Mortalidade, que foi a que eu usei para fazer aquela matéria das cidades que têm câncer como principal causa de morte. O exemplo que eu queria trazer aqui hoje para vocês é da base de imunizações, né? Então, a gente clicando aqui, ela vai ter uma primeira tela que a gente vai escolher qual parâmetro que a gente quer tabular. Eu vou escolher cobertura. E aí ela vai abrir essa tela, né, que mostra então como que é o tabulador, o Tabnet. A gente sempre vai escolher na linha e na coluna os parâmetros, né, as variáveis que a gente quer, pelas quais a gente quer agrupar os dados. E aqui nas seleções disponíveis é como se a gente estivesse fazendo os filtros. Então, o exemplo que eu trouxe então eu quero agrupar na linha por unidade da federação, né, por estado. Na coluna, eu quero agrupar as coberturas vacinais por ano, e aí aqui eu escolhi quais anos que eu quero que sejam mostrados, né, de 2010 a 2020. E aí aqui nas seleções disponíveis, que são os filtros, eu escolhi uma vacina que é a da polio, que é uma vacina bem importante, né, que foi a responsável por ter erradicado a poliomielite no Brasil. E aí, quando eu faço todos esses filtros aqui e eu vou em mostra, ele vai gerar essa tabela para mim, que é justamente as coberturas vacinais por ano, por estado, da vacina que eu escolhi nesse caso, né? Então dá pra gente ver aí que nos últimos anos, 2019 e 2020, teve uma queda substancial das coberturas vacinais, o que é um sinal de alerta, né? E aí, se a gente quiser fazer mais análises, mais contas aí, variações, a gente pode copiar a tabela para Excel ou salvar como CSV para trabalhar em qualquer software de planilha que você preferir. Então, assim como eu fiz esse recorte, esse agrupamento de dados na base de dados do Programa Nacional de Imunizações, dá para fazer também seguindo a mesma lógica nas outras bases de dados do DataSUS.
Mas é importante a gente ter alguns cuidados para trabalhar com essas bases de dados e fazer matéria com essas informações. A gente tem que lembrar que, embora essas bases sejam oficiais do Ministério da Saúde, elas podem ter alguns erros de preenchimento, ou imprecisões, ou atrasos, né, no preenchimento, duplicidades de registro. Então é sempre importante a gente checar se a base está atualizada, mesmo que ela esteja com dados recentes, checar se esses dados mais recentes são confiáveis, se são dados preliminares que podem passar por atualizações porque são muito recentes, e sempre entrevistar especialistas e gestores públicos e o próprio Ministério da Saúde para a gente confirmar alguma tendência ou algum dado que a gente encontrou nessas bases, né? Isso evita a gente fazer interpretações erradas com base nisso. Então é isso, gente. Eu vou deixar o link para o DataSUS e para as matérias que eu citei aqui como exemplo na descrição do vídeo e agradeço quem chegou até aqui. Até a próxima!